Amados, o congresso é de oração, mas dos tempos mais usados nesse congresso tem sido com a palavra, né? Pregação da palavra. E o objetivo é um só. O objetivo é muito claro. Equilibrar a experiência da oração com o estudo sério da palavra de Deus. E é por isso que os irmãos estão vindo, né? Estão vindo participar. E eu quero agradecer o empenho dos irmãos. Quero dizer que as mensagens estarão disponibilizadas em DVD. Vai ser preparado um DVD com as 9 mensagens do Congresso Despertando 2018. Começamos ontem à noite, vai até domingo que vem à noite. Então serão 9 sermões num DVD só. Preço R$10. Preço bem acessível para que os irmãos possam, né, presentear outras pessoas que não puderem participar aqui. Por exemplo, o pastor Salvador está ali, ele disse que só vai poder hoje e sexta-feira, né, Salvador? Você vai precisar comprar o DVD com as outras mensagens, tá? Então, não é só, você participou, você não precisa ouvir, né, levar para casa um DVD para assistir de novo, mas você pode presentear alguém, 10 pessoas, 5 pessoas. É a maneira que nós temos para difundir a palavra, a pregação da palavra. Isso é um expediente, inclusive, que temos, tá? O objetivo da venda do DVD é também reforçar o presente de aniversário que nós estamos trazendo. Aquela caixa ali, ilustrando um pacote de presente. Os irmãos, ao chegarem aqui, em qualquer momento do culto, os irmãos poderão trazer a sua oferta, o seu presente de aniversário e depositar ali. E você estará, assim, também participando, investindo nas comemorações do nosso aniversário. Não vamos convidar ninguém de fora para cantar, ninguém de fora para pregar, e só o pessoal da casa mesmo e você, né, que vai enriquecer esse congresso. Irmãos, eu estou me preocupando bastante com a questão da pregação, anunciando, inclusive, antecipadamente os títulos das mensagens. Saiu no boletim de domingo passado, inclusive, o título de cada mensagem. Por exemplo, ontem à noite, Deus, a igreja e a oração. Hoje, agora, estamos em guerra. Amanhã, rebelando-se contra o inimigo. Quarta-feira, só há um Deus interessado em nossas orações. Quinta-feira, o Deus que responde. Sexta-feira, quando o inimigo levanta acampamento, vigia. Sábado, Deus, a confissão e as bênçãos. Domingo de manhã, nunca teremos uma vida normal e calma. E à noite, terminando com o musical Experiência com Deus e voltando ao tema Deus, a igreja e a oração. Eu gostaria de reforçar para os irmãos por que eu entendo que a oração a prática da oração, a experiência da oração não se consegue apenas em participar de vigílias de oração, tá? Congresso de oração. Vamos reunir para a gente orar o dia inteiro, a noite toda. Eu quero crer que você decide que vai ter uma vida de oração a partir do seu contato mais estreito com Deus através da palavra. Tá? O despertamento espiritual, que é a proposta desse congresso, Despertando, né? A proposta é exatamente chamar a atenção dos irmãos para o que a palavra de Deus está nos dizendo sobre oração. Tá? Não estamos aqui para ensinar ninguém a orar. Querem ver? Quando eu estava aí com meus 17 anos, tive a minha experiência real com Deus, de conversão mesmo. E eu me ocupava muito com música, gostava muito de música popular brasileira, rock norte-americano, e gostava muito, lia muito, tá? Eu fazia a coleção daquelas seleções, né? Coisa de velho. Acho que nem tem mais, tem ainda as seleções. Elas saíam mensalmente e era uma revista com tópicos, né? Histórias e
fascículos, muito interessante. Eu colecionava e eu lia de capa a capa. Então, para a minha idade, eu era um rapaz assim, bastante antenado, quando eu tive a minha experiência real com Deus, né, de conversão. Então a minha vida mudou completamente. Eu um dia estava na igreja, domingo de manhã, e escutei um barulho lá fora, um tumulto, as pessoas gritavam muito, xingamentos, uma série de coisas no pátio da igreja. Eu estava com a minha irmã caçula, naquele dia eu que tinha a responsabilidade de levá-la para a escola bíblica dominical. No domingo seguinte seria o meu irmão, a gente intercalava, trabalhávamos numa empresa e para uns portugueses, e eles viram que a gente gostava muito de escola bíblica dominical, só que a firma abria os domingos de manhã. Então, para atender, nós dois decidiram que um trabalharia no domingo e o outro no outro, para que a gente pudesse então intercalar isso. Veja bem, providência de Deus. Deus vai tocar no coração de uma família de portugueses para liberar os funcionários para a EBD, para a Escola Bíblica Dominical, né? É só Deus mesmo para fazer isso. E então, num domingo eu levava os meus irmãos mais novos, no outro domingo meu irmão que levava, o Arildo. E nesse domingo, então, um tumulto, um xingamento, como já contei para vocês essa experiência. E fui para o pátio, deixei minha irmã ali, fui para o pátio quando eu vi 3 homens haviam dado uma surra no pastor, no pátio da igreja. Sangue, tiraram o sangue dele. E um homem com mais de 60, naquela ocasião já 65 anos, aposentado inclusive do Banco do Brasil. E um homem de Deus, irmãos, um homem manso, um homem que dava um testemunho extraordinário. E ele estava ali ajudando a nossa igreja. Nossa igreja não parava pastor, ninguém parava lá, é uma igreja problemática mesmo. Ele estava lá ajudando a igreja, ele pastoreava a igreja batista de Olinda, primeira de Olinda, lá perto de Nilópolis, Anchieta. Então ele estava lá para ajudar a igreja em Belford Roxo. E aconteceu isso, né? Nesse dia lá, 3 irmãos que eram contra o ministério dele, fizeram isso com ele. E naquele momento então, quando eu vi aquele tumulto todo, olhei para aquele pastor ensanguentado, eu decidi ir embora, decidi ir para casa. Então fui lá, peguei minha irmã e vamos embora. Saímos pela porta da frente para não passar pelo pátio, e ela querendo ficar porque a salinha dela ia cantar no encerramento da EBD, e eu disse que não, vamos embora, e saí e fui para casa. E ela contrariada, e no caminho então eu ia pensando, nunca mais boto os pés nessa igreja, que pode, uma igreja acontecer um negócio desse, e vou embora, mas o que chegar em casa, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer para minha mãe? Mas o que aconteceu? Voltou mais cedo, não teve culto? Deram uma surra no pastor, eu vim embora. E a minha mãe não era crente, eu podia dizer isso para ela. E eu fiquei sem saber, e estou indo para casa e 1000 coisas na cabeça. Para essa igreja não volto mais, vou para outra igreja, vou procurar, e cheguei em casa. Então minha irmã, contrariada, aborrecida comigo, porque ela não entendeu nada, eu fui para o banheiro. Porque no banheiro, quando você mora numa casa em que só você naquele momento é crente, o melhor lugar para você orar é o banheiro. E eu fui então para o banheiro, antes que a minha mãe me perguntasse o que havia acontecido, e ele então, envergonhado, chateado, eu comecei a orar. No momento que eu comecei a orar, um sentimento de culpa bateu no meu coração, e há uma responsabilidade, e ali eu comecei a ver que eu era o responsável por aquilo que havia acontecido lá na igreja, né? E eu comecei a refletir sobre a minha condição, né? Se eu tivesse namorado menos, se eu tivesse ouvido menos músicas do mundo e me dedicado mais ao louvor na igreja, se eu tivesse orado mais na igreja, participado mais dos cultos de orações, eu comecei a assumir a responsabilidade, e que vergonha esse negócio sair da igreja. Se eu saio da igreja, as pessoas outras saem da igreja, essa igreja fica nas mãos daquele tipo de gente lá que bate no pastor. Não vou sair não, vou voltar. Eu vou voltar. E naquele momento então decidi voltar, e isso que aconteceu com os 17 anos, aos 19 anos eu fui vocacionado, aos 21 me casei, fui para o seminário, com 24 anos fui ser pastor daquela igreja. Eu fui ser pastor da igreja, fui ser pastor daquelas pessoas, inclusive, Então, e naquele momento em que eu tomei essa decisão, eu comecei então a estudar a Bíblia. Eu ia para a nossa casa era muito pequenininha, e a cozinha era um cantinho mesmo, só havia uma pia e um fogão, não cabia mais nada. A geladeira ficava no corredor que ia para a sala. Então eu ia para ali, eu me trancava.
E ali então comecei a ler Bíblia, a Bíblia, livros. Eu comecei a fazer um estudo bíblico por correspondência. Cruzada Mundial de Literatura. O pastor João chegou a conhecer isso? É muito tempo, né, pastor? Né? Cruzada Mundial de Literatura. Fazia uns estudos bíblicos e então você mandava pelo correio, eles devolviam para você o novo estudo, corrigia e mandava para você o novo estudo. Uma coisa, um negócio interessante. E eu comecei a me dedicar então a ler a Bíblia e fazer esses cursos. Foi quando eu recebi um livro pelo correio enviado pela Cruzada, O País que Eu Mais Amo. O País que Eu Mais Amo, de Oswald Smith. Num tempo em que as nações estavam com os ânimos acirrados, né? A Guerra Fria, a União Soviética, os Estados Unidos, Israel no meio. Então as pessoas qual país, o Brasil, na época da ditadura militar, né? Querendo a sua soberania. Então havia uma disputa muito grande sobre qual país que ia assumir, qual era o mais importante. Aí vem Oswald Smith, escreve um livro sobre o país que eu mais amo. Ele, norte-americano, escreve sobre o país que eu mais amo, e era o céu, o país que eu mais amo. E quando aquele livro chegou pelo correio, eu comecei a ler aquele livro, e ele me mandava para a Bíblia, e eu preparei o sermão que eu mais preguei durante a minha vida toda. Há 45 anos atrás eu preparei um sermão intitulado 5 Verdades Fundamentais. Nem todos se salvarão, a maioria se perderá. Existem muitas pessoas enganadas a respeito da salvação. Não haverá possibilidade de mudança de vida depois da morte, e essa poderá ser a sua última oportunidade. Eu já preguei sermão centenas de vezes, não tenho vergonha de repetir. Preguei agora em Colatina. À noite preguei esse sermão, tá? Não tenho vergonha. Eu copiei o esboço desse livro e trabalhei em cima, e Deus falou tremendamente ao meu coração. Deus falou ao meu coração. Então, a partir daquele momento, eu comecei então a me dedicar ao estudo da palavra, ler a Bíblia toda, uma vez pelo menos ao ano, 3 vezes ao ano. E foi quando então eu comecei a entender que não há outro caminho, não há uma outra maneira de você ser usado por Deus. Não há. Tá? Fui pastorear aquela igreja problemática. Deus me honrou, pastoreei 10 anos aquela igreja, ninguém nunca me bateu lá. É verdade, mano. Ninguém nunca me bateu. E Deus honra você. Deus honra. Quando assumi o pastorado da igreja, a igreja tinha os seus cultos no templo, culto de oração. Era quarta-feira no templo. Depois foi para o salão da mocidade. Começou a cair o número com o pastor que saiu. Não esse que bateram, o outro que assumiu o lugar dele e saiu excluído da igreja, né? Então ele levou para o salão da mocidade, depois levou para uma sala, e depois, por último, eles estavam querendo fazer o culto no gabinete pastoral. Não tinha mais ninguém para fazer culto de oração quarta-feira. Eu assumi o pastorado da igreja e decidi fazer uma reformulação na escola bíblica dominical e no culto de oração. E disse para a igreja: a partir de quarta-feira que vem, os cultos de oração vão acontecer no templo. Mas pastor, não tem ninguém. No templo vai acender todas as luzes. O coral que se quiser cantar no domingo vai ter que cantar na quarta-feira também. Solista que só quer cantar no domingo à noite vai ter que cantar também, vai entrar na escala da quarta-feira. E tomei uma decisão de doido, de maluco, tá? E quarta-feira estávamos lá com a igreja aberta, e o povo foi chegando, foi voltando, e eu pastoreei 10 anos uma igreja que valorizava culto de oração nas quartas-feiras. Mas isso, irmãos, você precisa começar, tá? Naquele banheiro lá, quando eu já pensava sobre ir para outra igreja ou me afastar da igreja, né? Deus falou perfeitamente ao meu coração, tá? O meu assunto é com você. A minha igreja depende de você. Mas 17 anos, o que eu posso fazer? Não podia fazer nada pela igreja, irmãos. Mas eu podia orar pela igreja. Eu podia orar pelo meu pastor.
Eu podia fazer isso. Outras coisas, administrativamente, não tinha jeito. A igreja estava dominada por um grupo de pessoas que valorizavam mais uma escola chamada Colégio Pan-Americano, um baita colégio que funcionava nas dependências da igreja, e esse era o problema, isso era o motivo das brigas, da divisão da igreja, tá? Então, naquele momento eu aprendi que ou você se dedica à oração e vence, ou você não vai ser nada. Entretanto, você não aprende isso fora da Bíblia. Fora da Bíblia você não aprende isso, tá? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro dos Reis, segundo livro. Nós estamos nessa semana toda usando o livro dos Reis. Ontem eu usei o primeiro livro, agora vamos ler o segundo. Vamos passear por aí, tá? Estamos em guerra, é o título da mensagem desta noite. Estamos em guerra. Tá? Capítulo 18, versículos 13 até o 37, não vamos ler todo. Você fica com a sua Bíblia aberta, eu vou apenas mencionar alguns, destacar alguns versículos, tá? Nós estamos, irmãos, num momento muito especial para a igreja. Não é a nossa igreja, não, a igreja de Cristo no mundo. A igreja está passando por um momento muito delicado. A igreja, as pessoas lá de fora estão aprendendo a fazer diferença, a saber o que é uma igreja, o que não é uma igreja. Às vezes a confusão fica dentro da igreja, a dificuldade fica dentro da igreja, porque lá fora as pessoas já sabem. As pessoas já sabem, têm condições de avaliar isso, tá? E as circunstâncias foram para um lado tão perigoso que o mundo está precisando, clamando por uma verdadeira igreja, por verdadeiros cristãos. Essa é a mais pura verdade. Então nós estamos, por causa disso, nós estamos numa grande guerra, numa grande batalha. Tá? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, versículo que Rafael colocou aí no programa, e que inclusive é o primeiro versículo da minha leitura aqui, não sei onde é que ele foi buscar isso aí, né? Não sei quem falou para ele, mas ele colocou no meu programa aqui. Paulo diz que estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Já que está no programinha que ele preparou para mim, disse: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, nós não estamos guerreando contra pessoas, nós não estamos guerreando contra partidos políticos, nós não estamos guerreando contra nações, nós não estamos guerreando contra religiões, contra denominações, nós não estamos aqui para disputar com ninguém. A nossa batalha é muito maior do que qualquer outro tipo de batalha. Tá? O apóstolo Paulo diz que a nossa batalha é uma batalha espiritual contra os do reino das trevas. É uma batalha desigual, é uma batalha em que o inimigo é poderoso, é muito forte, né? Então ela é uma batalha muito mais séria do que nós imaginamos. Quando você vê uma eleição, um pleito como esse, né? E as pessoas e os partidos e os políticos fazendo seus discursos e cada um apresentando a sua plataforma de trabalho, a gente vê como é que é uma batalha mesmo. Os interesses são os mais diversificados e há sim forças ali malignas tentando dominar as pessoas, enfraquecer as pessoas e buscar meios, e fazem isso através do voto para poder dominar, escravizar, e o diabo está nessas engrenagens. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está sendo dominado pelo maligno. Por quê? Porque está na contramão de Deus. Por causa do pecado, as pessoas preferem fazer a vontade de Satanás, né? Quando os governantes guerreiam, né, os reis, os presidentes declaram guerra às outras nações, eles fazem isso pelo controle, né, controle das fontes de energia, como por exemplo dominar, né, controlar o petróleo, controle das regiões, controle dos recursos naturais, o controle só das pessoas, de ideologias, ouro, drogas, tá, e territórios.
são as coisas que são disputadas nos grandes debates, né? E nas grandes guerras. Mas no nosso caso, irmãos, o objeto do desejo da batalha que nós estamos somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Lá os governantes lutam por territórios, por isso, por aquilo, querem marcar posição. Mas na batalha espiritual, eu e você é que somos o objeto de desejo. Nós, né, há uma guerra, uma grande batalha. Eu sou contra esse negócio de batalha espiritual que as pessoas falam por aí, tá? De que o diabo está guerreando com Jesus aí e tal, os anjos estão guerreando sobre as nossas cabeças e tal, e que no final das contas o mocinho que é Jesus vai vencer o bandidão que é Satanás. Eu não acredito nesse negócio. Eu não acredito nesse negócio. Até esses dias eu falei que eu estava ouvindo de um pastor ali, aqui no salão social da igreja, dizendo que lá no Rio de Janeiro, o diabo ele conseguiu botar os anjos dele sobre a cidade do Rio de Janeiro, e que está uma camada espessa de metros, espessa, tão espessa que os raios da bênção de Deus não penetram sobre a cidade do Rio de Janeiro. Mas Deus, por misericórdia e por amar aquele pastor, aquele ministério e aquela igrejinha, então Deus abriu uma clarabóia naquela nuvem e está incendindo as suas bênçãos só sobre aquela igreja. Pastor, Deus está abençoando muito a nossa igreja. Eu fiquei ouvindo aquilo, é melhor ouvir do que ser surdo. Mas a verdade, irmãos, as pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam nessas baboseiras, tá? Então, o diabo, o Maitreya está lutando contra Jesus, né? O nosso grande general, e os cânticos são esses: nosso general é Cristo, convidando a batalha, convidando para a guerra. Não é disso que eu estou falando. Mas que há uma batalha e que nós estamos no meio dessa batalha, nós somos o objeto de desejo dessa batalha, sim. Tá? Essa batalha é espiritual. O diabo quer afrontar Deus, o diabo quer ser Deus, ele quer ocupar o lugar de Deus, e por causa disso ele tenta arruinar toda a criação de Deus. E você sabe que a coroa da criação somos nós. Então o objeto de desejo dele somos nós. Ele quer nos destruir, ele quer tirar a nossa paz, ele quer acabar com você, acabar com a sua família, acabar com a sua saúde completamente. Tá? Então nós estamos no meio de uma batalha. Nós somos no meio de uma batalha, tá? Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Não há meio termo. Não há meio termo. É igual alguém que está soltando pipa. As crianças que soltam pipa sabem muito bem disso, né? Você está soltando a sua pipa, enquanto estiver na linha, que bom, você controla, você debica, você joga para lá, você joga para cá, você vai lá, você corta outra pipa, você está no controle da situação. Mas há um momento que a linha se rompe, então a sua pipa fica o quê? Avoada, né? Ela fica solta. Então, aí todo mundo começa a disputar aquela pipa. Outros que estão também na mesma, vai lá e tenta, esqueci o termo, mas como é que é? Aparar, e isso mesmo, tenta parar, não consegue, tá? Aí ela vai, um grupo de pessoas, de crianças, corre para lá, até que pega a pipa. No que pegam a pipa, 2, 3, 4, 5 pegam a mesma pipa. Aí um chega, se eu peguei primeiro, é minha. Aí quando descobre que de todo mundo, o que eles fazem? Eles rasgam a pipa. Não vai ser minha, também não vai ser sua. Você não pode, pelo amor de Deus, você não pode viver com uma pipa voada. Porque se você foge da sua ligação com Deus, da sua linha de contato com Deus, você vai ficar aí à mercê da sorte, do vento. E o inimigo, ele quer te pegar, ele está correndo para te pegar. E o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Tá? Irmãos, para o diabo nós somos sem valor, nós somos escravos, as pessoas não valem nada. Para Deus nós somos o quê? Filhos amados. Nessa batalha, os dois reinos, o reino das trevas, o reino da luz, né? Então para um das trevas não valemos nada.
mas para Deus nós somos muito importantes. Então veja bem, o ministério da oração, ele tem como finalidade de esclarecer a você que há alguém interessado em você, que ama você, mas também há alguém interessado em você, que odeia você e quer acabar com você. E quando você então decide que não vai servir as trevas e que quer fazer a vontade de Deus, então você toma uma opção, você decide o lado em que você vai ficar, com quem você vai querer se relacionar. Aí as coisas vão clareando, e Deus fica no controle. Os perdidos no pecado servem ao seu Deus. Os salvos em Cristo Jesus servem ao Deus dos deuses, Criador dos céus e da terra. E não há mais outra possibilidade. Então tudo que nós precisamos decidir é a questão da estratégia. Qual a estratégia que nós vamos usar para que, estando nessa batalha, saibamos usar as armas certas contra o inimigo. Tá? Então a palavra de Deus nos mostra isso, nos ensina, nos dá as dicas. Uma delas é a oração. Através da oração nós buscamos o poder, através da oração nós nos inclinamos para o lado de Deus, e quanto mais nos inclinamos para o lado de Deus, mais Ele nos abraça, mais Ele nos quer e Ele nos protege. E o texto que eu escolhi hoje, desse segundo livro dos Reis, ele fala sobre uma batalha, uma guerra do Senaqueribe contra o rei Ezequias, Israel, defendendo Israel, é claro. E Ezequias vivendo um momento muito delicado da sua vida. Ontem nós falamos sobre aquele momento em que ele estava enfermo, apavorado, virou para o canto e orou, e não teve vergonha de dizer para Deus que estava com medo, clamou por misericórdia. Então vocês já sabem que esse é o personagem que nós vamos usar hoje mais uma vez, tá? Então Senaqueribe, rei da Assíria, dominava o mundo e decidiu dominar Jerusalém, dominar Israel a partir da capital, Jerusalém, e decidiu exterminar com o rei Ezequias, e por isso ele tomou todas as medidas, foi com seu exército e cercou lá. E o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos numa guerra, assim como eles lá. Reis capítulo 18, versículos 13, e diz assim: no ano 14 do reinado de Ezequias, rei de Judá, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá que eram cercadas de muralhas e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei, por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Estou lendo na Bíblia na linguagem de hoje, por isso especifica bem esses quantitativos, tá? Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou o ouro das portas do templo e o ouro que ele mesmo havia revestido os batentes, e mandou tudo para Senaqueribe, tá? Eu estava lendo essa passagem, irmãos, eu estava pensando na mensagem de hoje. Estamos em guerra, mas nós não podemos negociar com o inimigo. Está fora de cogitação negociar com o inimigo. E Ezequias cometeu a loucura de tentar negociar com o inimigo. Algumas coisas importantes nesse texto, tá? Ezequias, esse momento é o ano 726 a.C., 726, então aproximadamente 8 séculos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. E diz o texto que no ano 14 do reinado de Ezequias, tá? O inimigo chamado Senaqueribe invadiu. E pela maneira como ele chegou, irmãos, dominou tudo, ele tinha poder. Ele tinha o maior exército daquele tempo. Milhares de soldados estavam à sua disposição. Só ali, mais de 185 mil homens estavam cercando uma cidade.
tá? A cidade de Jerusalém. E esse momento então era um momento muito delicado. E ele então, quando Ezequias viu que o inimigo vinha com todo o poder, veja bem, atacou todas as cidades de Judá que eram cercadas de muralhas e as conquistou. Então não tinha obstáculo para ele. Tem muro, tem muralha, derruba. Ele ia varrendo a terra, ele vinha varrendo a terra, tá? Agora veja bem, irmãos, o Ezequias, né? O erro dele foi tentar negociar com o inimigo, porque Deus tem problemas com muralhas, irmãos, hein? Na cidade de Jericó isso ficou claro, Deus não tem problema com muralhas, se tem muralha ele derruba, tá? E quando não tem ele manda construir. Então Deus é o nosso muro forte. Então o Ezequias ele se esquece disso, ele se afasta do seu propósito original e a mensagem, né, que o rei mandou para o rei Senaqueribe, ela foi lamentavelmente muito negativa. Ele chega para o inimigo e diz: eu errei. Irmãos, você só pode dizer que errou para Deus, tá? Você não tem que confessar pecados para Satanás. Dá uma maneirada aí, porque eu errei, tá? Eu reconheço o meu erro. Ezequias está todo errado. Agora veja bem, na linguagem de hoje: por favor, saia do meu país. Hein? Você já pensou, você vai expulsar um demônio, você, por favor, capetinha, sai desse corpo? Você já pensou nessa possibilidade? Você acha que algum capeta vai obedecer você? Hein? Você acha mesmo? Ezequias ele está desorientado, ele ficou com medo, ele tremeu na base, ele perdeu o bom senso. Ele perdeu toda a coragem de Ezequias, foi embora. E ele chega e diz: eu errei, por favor, saia do meu país. Eu vou pagar. Quanto é que você quer? Né? E foi dado o preço: 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Era um espólio interessante, um pagamento interessante. E ele foi lá, foi no templo, tudo que tinha de ouro mandou tirar, pegou todo o ouro, a prata do tesouro, e mandou pesar e mandou para o rei Senaqueribe. Então, nessa primeira parte da minha mensagem, eu quero dizer o seguinte, irmãos: nós não podemos negociar nem dialogar com o inimigo, tá? Nós não estamos aqui para negociar. Fui chamado de madrugada para ir em Nova Iguaçu, no prédio perto da antiga Casa das Sendas de Nova Iguaçu, o prédio mais alto talvez ali, naquela ocasião, e havia uma menina possessa. Ismar está ali, ele conheceu Aliel, né? Aliel, e a irmã dele era a mãe dessa menina, e ela estava possessa e queria se jogar do prédio. Então o Aliel ligou para o Homer ligou para mim: pastor, o senhor pode ir com a gente lá em Nova Iguaçu? O que está acontecendo? Madrugada, devia ter umas 3 da manhã. Eu falei assim: o fulano de tal, a menina está possessa lá, endemoniada, quer pular do prédio, eles não estão conseguindo, e está uma confusão. O senhor pode ir? Posso. Levantei, me arrumei e eles me pegaram lá no meu portão e fomos para Nova Iguaçu. Saímos de Belford Roxo, fomos para Nova Iguaçu. Chegamos lá, subimos lá no prédio, e estava uma situação complicada demais. Então eu cheguei e faço o que eu sempre faço: em nome de Jesus, sai desse corpo. Não tem que dialogar, por que você está aí, tá? Eu tenho que dizer: sai em nome de Jesus. Não tem que conversar, não tem que dialogar. Você vê na televisão o pastor, apóstolo entrevistando Satanás, entrevistando o possesso. Isso é uma palhaçada, irmãos. Você dá muito ibope para o diabo, vocês não acham não? Em rede nacional, entrevistando um possesso na televisão. Isso é brincadeira. Isso é para... Tá? Isso não está na Bíblia. Então eu cheguei e ordenei que ele saísse. Ele saiu, e a menina ficou calma, e ela ficou sentada assim no sofá na minha frente, e nós ficamos ali conversando, a mãe mais tranquila. Aí num dado momento a mãe falou assim: vou fazer um café de madrugada, né? Vou fazer um café.
E ela foi fazer o café, estava na cozinha, e a gente via pela porta aberta, a gente conversava assim, e o marido dela sentado do meu lado, e foi uma conversa muito boa até, amistosa e muito interessante. Foi quando eu fiquei sabendo que a irmã mais velha havia se convertido na primeira igreja batista de Nova Iguaçu, e quando chegou em casa, avisou para os pais que havia se convertido na PIB de Nova Iguaçu. O pastor Edgar já era o pastor da igreja naquela época, e muito feliz, e a irmã odiou isso. Não sei se foi inveja, não sei o que aconteceu, e ela se voltou contra a irmã, e a confusão começou aí, e abriu brecha, e ela ficou possessa. Né? Então, na conversa, aí eu aproveitei e perguntei: escuta, e vocês estão em qual igreja? Né? A menina mais velha está lá na PIB de Nova Iguaçu, e vocês? Ah, pastor, nós somos lá da Assembleia de Deus, mas o senhor sabe, nós estamos afastados há muito tempo, meu trabalho, muito tempo afastado da igreja, a minha esposa também não tem ido e tal. Mas vocês precisam ir, vocês precisam de voltar para a igreja, vocês precisam estar em comunhão. E eu fui convidado para estar ali, não queria estar ali, mas fui convidado, eu tinha que falar, eu era o pastor ali, tá? Então eu falei para eles: não, pastor, nós vamos pensar, vamos voltar assim, então, e ali conversando, e o café começando a cheirar lá no coador, né? Quando a menina se levanta e corre para a janela do prédio, 13º andar. E quando ela se joga, o irmão que estava mais perto conseguiu segurar ela pela cintura, jogou ela para dentro da sala de novo. E eu cheguei e fiz o que Ezequias fez. Perguntei: mas eu já não mandei você sair? Por que você voltou? Sabe que palhaçada minha, irmãos? Por que você voltou? O Homer Abreu Lousada, um diácono querido, assume a posição e diz: pastor, eu sei muito bem por que ele voltou. Ele voltou porque ele é abusado. Em nome de Jesus, sai desse corpo. E saiu. E eu aprendi ali, irmãos, naquela experiência, que eu não estou aqui para perguntar para o diabo por que ele veio ou para onde que ele vai. Ele tem que sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aprendi isso ali. E Ezequias, né, deveria ter aprendido isso antes, né? Ele era o rei, ele era o servo do Senhor, mas ele vai e tenta negociar. E quando ele tenta negociar, irmãos, acontece uma tragédia. Acontece uma tragédia, né? Capítulo, como é que eu estou mesmo? Capítulo 18, hein? Capítulo 18, versículo 13, né? 18, 13. Veja bem. Eu errei, né? O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia mandar, né, 10.000 quilos, assim. Ele também arrancou o ouro e tal. Versículo 17: mas o rei da Síria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém, né? Isso me comunica o seguinte: o diabo é mentiroso. Você não pode negociar com ele, dialogar com ele. Ele é falso, ele é mentiroso. Ele disse para Ezequias que aceitava. Quando Ezequias mandou tudo que ele queria, ele chega e vai lá e invade. Ficou com dinheiro, ficou com ouro, ficou com a prata, mas eu quero é vocês. Irmãos, nós precisamos entender isso. O inimigo não está interessado no seu dinheiro, ele não está interessado na sua casa, ele está interessado nos seus filhos, ele está interessado na sua esposa, no seu esposo, ele está interessado nas pessoas. Então o dinheiro já havia chegado. Então nós não podemos, não devemos dialogar, nem negociar com o inimigo, porque fazer pacto com ele é mentiroso, ele não cumpre a palavra, tá? E ele então levanta um grande exército, vai lá e invade. Não tem escrúpulo, não tem palavra, tá? Mas Deus tem palavra. E é aqui que eu quero concluir a minha mensagem. O segundo ponto, né? As ameaças do inimigo são reais e desoladoras. Verdade.
Naquele momento ali, eu creio que Ezequias se sentiu muito pequeno, e as coisas vão acontecendo, né? Versículo 19, levem para Ezequias essa mensagem do grande rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança. Ezequias, você decidiu se rebelar? Você está orientando o seu povo aí para defender a cidade? Em que você está confiando? Ele não perguntou em quem, não. Ele começa, em que você está baseando a sua confiança? Aí depois ele pergunta, quem você pensa que vai ajudá-lo, né, na sua revolta contra o rei da Síria? Então o rei, o Senaqueribe, manda o seu general Rabsaqué levar essa carta, essas ameaças, fazer essas ameaças, tá? E Ezequias manda os seus subordinados a conversar, a receber lá o general Sebna, Ilquias e eram os líderes de frente, e eles vão lá e começam a dialogar, né? Quem você pensa que vai ajudar você? Tá? Você está confiando no Egito? Ele pergunta, você está confiando no Egito? Você acha que o Egito vai vir socorrer você? Já passei lá, já dominei o Egito, já destruí o Egito. O Egito é como uma cana quebrada no deserto, se alguém apoiar, fura a mão. Então não confie no Egito. É no Egito que você está esperando ajuda, não vai chegar a ajuda do Egito. Por acaso você vai me dizer que você está confiando em Deus? Aí ele começou a dar varada na água, né, irmãos? Aí ele mexeu com quem ele não deveria mexer. Ele está zombando de Ezequias e começa a zombar do Deus de Ezequias. Aí ele quebra a cara. Por acaso você acha que o Senhor Deus, o Jeová, vai fazer alguma coisa? Quem agride, irmãos, um servo de Deus agride o próprio Deus. Quem zomba de um filho de Deus está zombando de Deus. Uma vez, eu e meu irmão, nós tínhamos uma empresa e um motorista encostou na lanterna de um carro lá, e era o carro de 3 policiais civis. Depois, mais tarde, nós descobrimos que os 3 eram matadores. Eles inclusive foram mortos, os 3 foram mortos num problema com o juiz Horta lá, quando ele era presidente do Fluminense. Olha só, lá atrás, sequestraram a mulher e houve problema. Esse nosso motorista cometeu batendo o carro desses 3 policiais. E o que eles fizeram? Eles espancaram o nosso motorista e levaram o carro, a carga toda. O carro com 3 meses, irmãos de Deus, carro semi-novo, carro novinho. Tínhamos tirado da loja. Estava a nosso serviço. E o motorista saiu correndo no centro de Belfor Roxo, com uma coronhada, sangue, e eles começaram a gritar, pega ladrão, pega ladrão. Olha só, irmãos, vocês sabem, Belfor Roxo pega ladrão? Todo mundo corre atrás. O rapaz conseguiu subir para o morro ali, o morro de trás dos Correios, desceu para o outro lado e foi parar lá em casa. O que aconteceu, César? O que aconteceu? Todo sujo de sangue. Não sei o que aconteceu. Acho que roubaram meu carro. Não sei o que aconteceu. Roubaram o caminhão. Aí nós fomos para a delegacia. Eu já fui na firma, já peguei meu irmão e o pastor da igreja. E o pastor da igreja só andava de terno. Quando ele chegou lá na delegacia, eles pensaram que ele fosse advogado, né? Aí chegamos lá e tal. E o que aconteceu? O delegado veio com uma conversa lá, né? Ele sabia quem eram os camaradas, mas também, e me deu uma dor de cabeça tão grande que eu saí da delegacia e fui para a calçada e sentei lá. O caminhão estava estacionado lá do lado de fora da delegacia, lá de fora do pátio. Eles foram lá, largaram o caminhão lá e sumiram. Eu sentei ali na calçada e fiquei, né, pensando o que ia fazer, o que ia acontecer e tal, o que havia acontecido de fato. Aí me aparece o tal Passat com a lanterna quebrada. Eu falei assim, é o carro. Ele veio, encostou do lado do caminhão, pegou a bagagem do motorista, documento, uma pasta, e vai lá e joga dentro do carro. Quando eu vi eles jogarem a documentação dentro do carro, eu gritei, eles estão aqui. E fui para dentro da delegacia. O delegado veio com polícia, veio com todo mundo. Disse, eles estão aqui. E os camaradas então foram levados lá para dentro. 3 homens, irmãos, mal encarados, camaradas. A gente via que eles
Aí, mas o que está acontecendo, doutor? O que está acontecendo, doutor? Não, eu estou perguntando, o rapaz aí está dizendo que vocês jogaram os documentos lá. Que isso? Que isso? Quem falou isso? Não, nós chegamos aqui agora. Fizemos uma autuação lá e tal, estamos chegando aqui agora. Não, eu falei assim, não. Eles passaram lá e jogaram, pode ir lá ver que jogou documento lá dentro do carro, jogou toda a pasta do César, está lá no carro. Aí o camarada, mas que moleque folgado! Ele virou para mim, que moleque folgado! Aí o pastor trepou nas tamancas. Ontem eu usei isso 2 vezes, trepou nas tamancas, é a 3ª vez nesse congresso de despertamento espiritual, né? O pastor ficou bravo, e ele foi para cima dos homens e falou assim: olha, você não pode falar assim com esse rapaz, você está totalmente errado. Eu não sei quem você é, o delegado, não, ele é o policial, não importa, ele está totalmente errado. Aí assim, doutor, calma aí, doutor, não sabe, você está me ofendendo. Aí o policial falou assim: mas doutor, eu não falei nada com o senhor, eu chamei ele de moleque folgado, e ele é um moleque folgado. E o pastor falou assim: ofendendo a ele, você ofende a mim. E partiu para cima, irmãos. Ofendendo a ele, você ofende a mim. E eu aprendi ali que quando alguém ofende um servo de Deus, está ofendendo o próprio Deus. E quando o bobão do Senaqueribe chega e diz que você está achando que esse Deus vai fazer alguma coisa para você? Olha, todas as cidades que eu passei e destruí as cidades, invadi, tinha reis capacitados, derrotei todos eles. E quero mais dizer para você, todas as cidades tinham deuses, e eu destruí as cidades com seus deuses. Quando eu passei em Ramate, tinha lá um deusão lá, destruí tudo. Quando eu passei em Sefarvaim, tinha lá o Deus lá no altar, destruí. Quando eu passei em Rena, passei lá também, destruí tudo. Você está pensando que esse Deus vai fazer alguma coisa com você? Irmãos, ele não sabia, aquilo que ele havia destruído eram ídolos mortos, eram deuses pagãos. O Deus de Sefarvaim era um Deus pagão, não existia, foi criado pela mentalidade daqueles moradores. O de Ramate era a mesma coisa, era um ídolo pagão. Agora, Israel não, era o Deus criador dos céus e da terra, era o grande Jeová. Ele não estava lidando com um Deus qualquer. Nessa batalha que nós estamos, irmãos, nós precisamos, a primeira coisa é admitir isso. Não é uma guerra qualquer, mas também não temos um Deus qualquer do nosso lado. Não temos um deusinho, alguém em que a gente faz umas preces para ele. Não estamos aqui para fazer preces para esse Deus. Nós estamos aqui para nos relacionar com ele. Por acaso você está dizendo que está confiando, né? Interessante que naquele momento os representantes aqui fala para nós conversa com a gente em siríaco, porque a gente entende siríaco, né? Aí ele vai, quer dizer que vocês, né, querem que eu fale para vocês, para o povo em cima do muro, né? Ou queiram ouvindo, né? Eu vou falar para todo mundo ouvir. Sabe por quê, irmãos? A batalha não era de Ezequias, não era dos oficiais de Ezequias, a batalha era de todo o povo. Eu gostaria que você soubesse, quando houver uma família dessa igreja sofrendo, a batalha é de toda a igreja. A batalha é de toda a igreja. Se for o pastor que estiver com problemas, tentando até negociar com o diabo lá, você pode saber, a igreja é responsável pelo pastor. É responsável pelo pastor. Tá? E isso fica muito claro, E quando eles viram a intenção lá dos oficiais, né, de Ezequias, para o povo não ouvir, para o povo não ficar com medo, não mexer com os brios do povo, né? Então nós vamos falar em hebraico, que nós queremos que todos saibam. Não há Deus que possa proteger vocês. Fala para Ezequias lá, se ele me arrumar lá uns soldados, eu arrumo cavalos para ele, eu dou uns cavalos para ele montar. Isso ele não vai ter soldado para tantos cavalos que eu posso oferecer. Olha só, irmãos, está de brincadeira, e está brincando com coisa séria.
Aí ele fica em pé e começa a gritar com o povo, ameaçando, tentando mexer com a moral das tropas, né? É o que o diabo tenta fazer com a gente todos os dias, com acontecimentos que acontecem ao nosso redor e até mesmo do seio da igreja. Vocês não vão sair dessa, vocês estão encalacrados, vocês vão ser derrotados, eu vou fechar as portas dessa igreja. É exatamente isso que ele anda querendo fazer, convencer a gente, tá? Depois diz: não pensem que o Senhor Deus vai salvar vocês. Início da derrota. Não pensem, vocês estão enganados. Deus não vai fazer nada por vocês, né? Aí o que acontece? Versículo 31: o rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Primeira ordem, irmãos, que os crentes têm para enfraquecer uma igreja: saiam dessa igreja. Essa igreja, vocês são melhores do que essa igreja. Tem coisa melhor aí fora. Parem de ouvir esse pastor. Tem coisa muito melhor aí fora. E tem. Mas, irmãos, nós não estamos falando de coisa melhor ou coisa pior. Nós estamos falando da nossa batalha espiritual. Nós não somos daqueles que fogem do campo de batalha. A guerra está aí estabelecida, mas nós vamos enfrentá-la na dependência do Senhor. Nós vamos saiam da cidade, entreguem a cidade, se rendam, vai ser melhor para vocês, vai doer menos. Irmãos, não importa se vai doer menos ou mais, o que importa é que nós vamos vencer. O Senhor vai nos dar a vitória. Não desisto, né? Tem até um cântico aí, né? Você não pode desistir agora. Você não tem um cântico assim? Você não pode desistir agora. Puxa vida, você trabalhou tanto, você orou tanto, você lutou tanto, você investiu tanto nesse casamento, você investiu tanto nesse trabalho, nesse seu empreendimento, você investiu tanto nessa criança. Agora você vai abrir mão do seu filho só porque ele está andando se enveredando. Você não pode desistir agora. Você não pode desistir agora. Mas o diabo tenta dizer que sim, você pode desistir sim. A melhor coisa a fazer é desistir. Verso 33: será que os deuses das outras nações salvaram do rei da Síria? Claro que não podiam salvar, eles não eram Deus. Então eles não podiam salvar, né? Mas o nosso Deus pode. Verso 36, sabe o que o povo fez, irmãos? Verso 36: o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram uma só palavra. Ezequias aprendeu a lição. O povo aprende com Ezequias, obedece a Ezequias, não tem que conversar com esse inimigo pagão, não tem que discutir com eles não têm palavra, eles combinam uma coisa e fazem outra, e o povo ficou calado. Para Senaqueribe e os seus oficiais, eles não tinham palavra. Sabe por quê? Porque eles queriam conversar com Deus. Eles decidiram confiar em Deus. Eles decidiram se voltar completamente para o Senhor. Não dialoguem. A minha palavra é essa: não tenham medo, não falem nada com ele. E Deus diz: falem comigo, conversem comigo, corram para os meus braços, tá? Naquela noite, irmãos, o rei Senaqueribe mandou um recado para os oficiais: olha, estamos sendo atacados em tal lugar assim, venham para cá. E foi assassinado pelo próprio filho, irmãos, 2 filhos, ele tinha os 2 filhos mataram Ezequias, Senaqueribe. Deus deu vitória definitiva naquele tempo, né? Então amanhã, irmãos, se Deus permitir, nós vamos para a ofensiva de Ezequias. Nós estamos caminhando. Amanhã nós vamos falar sobre a importância da gente romper com o status quo. O
que o mundo estabeleceu para nós. Não aceito, não vamos aceitar, não vamos nos submeter. Nós vamos encarar essa guerra de frente, porque quem está do nosso lado é o mais poderoso, é o Senhor. Há muita falação, irmãos, lá fora, muita estratégia humana, muita sugestão humana. Façam isso, façam aquilo, muita solução barata. Leve essa rosa para casa, leve esse lenço ungido, faça isso, né? Participe daquela vigília de oração, passe pelo portal de Salomão. Se você passar pelo portal de Salomão, você vai sair lá uma outra pessoa, né? Muita falação. E chega Deus e diz: olha, conversem comigo, conversem comigo. Amém? Amém. Conversem comigo, diz o Senhor. Diz o Senhor.